como a doutora e colega de psicanálise, participante da formação permanente em psicanálise, e está conosco, integrando uma das nossas turmas na Escola Freudiana de Teresina, estudando a psicanálise, né? A doutora Leslie, e ela estará fazendo aí esse contraponto, ela estará conosco, abrindo um comentário, abrindo uma fala, para que pensemos, né, sobre o que este filme nos mostra, nos ensina, né? Chama a nossa atenção e, ao mesmo tempo, conclama ao psicanalista, né, ao ser humano, à família, né, ao pai de família, à mãe de uma família, enfim, a uma família estruturada, quanto aos cuidados, né, intrafamiliares. Temos o filme Inocência Roubada, que, na verdade, traz uma história que a psicanálise conhece, traz uma história que a psicanálise escuta. Eu costumo dizer, uma viagem dentro do trauma e da dor. É isso. Inocência Roubada é uma verdadeira viagem dentro do trauma e da dor, né? É assim um processo de erotização precoce. E o que não vai nos interessar, né, vai ser realmente conversar sobre este filme, conversar sobre a temática, né? E com certeza a gente vai procurar colocar o binóculo da psicanálise, né? Como a psicanálise vai olhar do ponto de vista clínico. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Eu enviei esse link do. Tem outros filmes também interessantes para o professor Lázaro, e a gente escolheu esse. Eu acho esse filme particularmente interessante, porque ele é um filme legal, de boa qualidade, né? E traz algumas coisas com relação à psicanálise que foram vistas em aula de uma forma com pinceladas bem fortes. Então, acho que ele tem um perfil didático. Nisso, o professor Lázaro me convidou, sugeriu, né, que eu fizesse alguma fala no sentido de aspectos sociais, tá? Então, a minha fala vai ser uma tentativa de fazer uma leitura, tá? Que é muito minha, dos aspectos sociais que dá para entender e ver no filme. É uma leitura breve, tá? Geral, que eu acho que é interessante que todos falem do filme, e que a gente fale de psicanálise, tá? Eu sou formada em Ciências Sociais, tenho mestrado e doutorado em Antropologia Social, tá? Trabalho com populações tradicionais, mas a minha formação é para trabalhar com os seres humanos e com a mente humana, certo? Numa outra perspectiva que não a psicanálise, então eu vou falar rapidamente o que é que me trouxe aqui. Minha fala não vai demorar muito. Se vamos combinar assim, se por acaso eu falar rápido demais vocês não entenderem, por favor, me interrompam. Mas eu preferia falar, que ela não dura muito, acho que uns 5 minutos, 10, não sei. E para a gente poder falar dos filmes, e qualquer coisa retoma a minha fala, qualquer coisa acrescenta, tá bom? É só um preview, uma visada, certo? Bom, vamos lá. Eu fui olhar, na aula da professora Thelma passada, eu fiz uma pergunta para ela, que é o que me moveu para eu pegar um gancho para falar desse filme, tá? Se na experiência dela, como psicanalista atendendo serviço público, ela teria uma experiência coletiva de psicanálise, né? E ela me passou que, assim, não, ela foi estrita, né? Precisa, na verdade, sendo que a psicanálise é o entrar dentro do sujeito, é esse mergulho que o sujeito também se vira, entra dentro dele, então é essa viagem para dentro do sujeito. Bem,
Então, é só para dizer que eu estou nesse marco do coletivo, do individual, do sujeito, e como é que as coisas se organizam. Fui procurar alguma bibliografia e aí eu achei a epígrafe de uma tese interessante de um rapaz que se chama João Augusto. Depois eu passo o link para vocês, que ele é bem interessante. Tem uma outra pessoa também que eu li, né? Que vai falar do Freud e do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é antropólogo do estruturalismo francês e ele nasce em 1908, tá? E tem influências de Freud, de Lacan, de Saussure, que é um linguista, e por aí vai. Então, vamos tentar ver qual é o sentido dessas. Elas fazem sentido juntas, né? A epígrafe da dissertação de mestrado, dessa referência que está aí colocada ao lado. Assim como o planeta gira em torno do seu corpo central, enquanto roda em torno do seu próprio eixo, assim também o indivíduo humano participa do curso do desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo em que persegue seu próprio caminho na vida. Esse aí é o Freud, de 1930. Aí o Lévi-Strauss, em 1950. Portanto, é realmente verdade que, no certo sentido, todo fenômeno psicológico, fenômeno sociológico, que o mental identifica-se com o social. Mas, no outro sentido, tudo se inverte. A prova do social, esta, só pode ser mental. Dito de outro modo, jamais podemos estar certos de ter atingido o sentido e a função de uma instituição se não somos capazes de reviver sua incidência numa consciência individual. Bem, como que eu leio isso aqui? Aqui, nessa fala do Lévi-Strauss, quando ele se refere à instituição, é uma instituição social, como seria para algumas sociedades o casamento, um ritual, um sistema de troca, certo? Um funeral. Então, ele é uma instituição porque ele organiza as coisas em volta. Se alguém quiser pensar o carnaval como uma instituição, para além de uma festividade, ele também é, né? Cheio das suas representações e que ele vai organizando funções, entendimentos, brigas, discussões, então ele acaba sendo uma instituição social nesse sentido, tá? Então, uma coletividade em torno dele. Lendo essas duas epígrafes no conjunto, que foi a questão que me moveu, né, para fazer essa fala e para olhar o filme a partir daí, o Freud, né, dentro do sujeito, abre para tentar alcançar a humanidade, e o Lévi-Strauss, que trabalha com estruturas mentais, mas na recorrência, onde os sujeitos, ele é até uma crítica que é feita a ele, né, que na coleção de mais de 200 mitos, de um monte de histórias e do esquema dele, ele sumiu com o sujeito. Você não tem sujeitos, né, você tem leis mentais. Então é né, tentando alcançar o social e o outro tentando alcançar a psique, o indivíduo e o que ele tem, um sujeito, o que ele tem em sua mente. Bem, só para ilustrar, né, um pouco do momento em que eu também estou, né? Eu venho da área do Lévi-Strauss. Freud viveu entre 1856 e 1939, tá? O Lévi-Strauss entre 1908 e 2009. Não há contraponto entre esses dois autores. Outros contrapontos poderiam ser interessantes, mas eu acho feliz essas epígrafes que o rapaz colocou, o autor, né, de um trabalho que é sobre abuso sexual, e ele é psicólogo de graduação, o José Augusto Villacorta, é esse o sobrenome dele. De uma instituição que faz atendimento a crianças, jovens e adolescentes. Crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e de violência, né, doméstica e tudo mais. Bem, tem outras pessoas que poderiam ser contemporâneas na antropologia, como Freud, porém a antropologia ela vai estar surgindo aí no final do século XIX, mas com uma visão um pouco diferente,
um pouco fundada em estágios de evolução. Então, eu acho feliz o encontro desses dois, né? Pelo seguinte, o Freud vai buscar, né? Todo ser humano tem consciente e inconsciente, né? Depois o id, superid, superego, enfim. Mas assim, o consciente e inconsciente está em todos os seres humanos, compõe a mente humana e a psique, né? No caso do Levi-Strauss, eu botei esse gráficozinho para ilustrar. Na verdade, ele é uma curva de ressonância que tende a zero. O que é isso? Ele ouviu, ele trabalhou com, ele foi trabalhar com leis mentais que são inconscientes, mas o inconsciente é diferente. A pessoa, quando age, ela não tem em mente que ela está trabalhando com pares de opostos. Isso é internalizado nela. E, ao mesmo tempo, não é uma coisa genética, certo? Então, ele começou com a teoria dele, né, para estudar ritos e tudo mais, e parentesco, a partir daí, ele enfileirou, ele fez a recorrência de ouvir, analisar, ler, escrever, procurar diversos mitos. E viu, vou dar exemplo de um, que tem uma estrutura básica entre eles. Né? Fulano sai da beirada de um rio, um exemplo hipotético, e vai até o alto do morro. Depois acontece um outro evento que ele pega uma árvore ou se acidenta aqui e vai lá. Bom, ele enfileirando isso, ele viu que tinha uma frequência de alto, baixo, médio, aqui e vai, que é esse gráfico que eu desenhei. Então, assim, uma estrutura mitológica, por exemplo, quando eu falo mito, não é um mito. São os mitos que os indígenas contam, como nasceu o sol, e ele vai se reelaborando. Mesmo os mitos gregos, eles se reelaboram, né? O que acontece é que a estrutura do mito não perde, né? Tem o começo, meio e fim, alguns personagens, e o mito tem uma função, que ao contar é você educar e prescrever quem está ouvindo, certo? Bom, o que eu quero com esses dois? Que é uma coisa maravilhosa, tá? De perceber que são dois pesquisadores afastados no tempo, mas juntos no mesmo intento. O ser humano são proposições de um humanismo incrível, né? Os dois colocam a humanidade no mesmo plano, né? Você não tem desenvolvido, subdesenvolvido, civilizado, incivilizado, gabiru e humano, você entendeu? Né? E eles vão pegar onde isso? Como os pensamentos são elaborados por esses sujeitos. Uma abordagem que é do Freud, que vai olhar para dentro do sujeito e o que ele elabora ao seu entorno, né? E o Levi-Strauss, como que as elaborações se repetem na mente humana ao longo do espaço, né? E do tempo. Bem, com relação à minha questão que tem a ver com a pergunta que eu tinha feito à Thelma, e com esses dois autores, mas assim, não colado neles, mas com o que pode suscitar deles, e é muito como eu vejo, tá? A compreensão do... O assunto aqui, eu não sei, a psicanálise pode ter um outro tom, mas seriam padrões, recorrências, feições, regras, né, com relação à teoria. As teorias que vão ser, as formas de conhecimento que foram formuladas e continuam sendo. Tá? Então, aí é uma ilustração que eu fiz, eu peço licença, né? Que mesmo se olhando para dentro do sujeito, onde é que estariam esses tais padrões, essas recorrências, né? Na teoria que olha para dentro do sujeito, mas se pesquisou vários, para ver que tem alguns aí, padrão dito de outra forma, né? Alguns padrões que as pessoas, os sujeitos apresentam, né? Ou de uma forma invertida. Então, você consegue ter uma classificação, não de coletividades, mas dos padrões das pessoas, né? Como, segundo os quais elas agem. Então, você estabelece uma moldura, um universo para poder estabelecer teorias e tudo mais, que eu acho que é um pouco a forma de apreensão da psicanálise, né?
Então, onde que eu veria alguma espécie de coletivo aí, né? Na percepção de padrões que se manifestam de formas diferenciadas e diferenciam pessoas entre um e outro. No lado B, a preocupação maior, né, da antropologia e da teoria social nesse sentido é o que os seres humanos constroem em conjunto e à sua volta, certo? O que passa entre os seres humanos, que é construído por eles, o que os diferencia, o que os une, segundo os critérios deles mesmos. Então, é tudo elaboração da mente humana, né? Da criação humana, né? Porém, eles fazem isso coletivamente. Aí estão as regras, aí estão os tabus, aí estão os sentidos de beleza, o sentido do que é amor, do que faz sentido para um grupo ou não para outro, né? Então, e toda a humanidade estaria aí. Quando eu separei em grupos ali, podem ser grupos, depende com qual lente você olha, pode ser grupo de bairro, pode ser grupo que se reúne em função de uma reivindicação de direitos homossexuais, feministas, pode ser uma comunidade indígena, depende de como você vai olhar. Essas pessoas coletivamente elas constroem coisas, né? Se organizam por essas coisas e essas coisas lhe deixam marcas. As pessoas vão se diferenciar umas das outras, se entenderem diferentes, ser vistas como diferentes, diferenciadas, né? Por conta dessas construções que as pessoas fazem, tá? Pois bem, a partir daqui, agora a chapinha volta a ficar roxa, né? Eu só situei um pouco qual é a minha preocupação, né? Onde que eu me encontro para olhar um pouco alguns aspectos do filme e para tentar situar de uma forma muito provisória, preliminar, tá? Porque eu sou bem iniciante, como que eu tenho tentado construir essa situação até agora, pode estar errado, derruba tudo, faz outro, de olhar como que a psicanálise, né? E também estou falando tudo de uma forma muito genérica, tenta apreender os sujeitos e a teoria social também, né? As duas, o que é profundamente incrível, se colocam, né, no caso da antropologia e psicanálise, como formas de conhecimento, né, em gestação. Esse conhecimento ele é sempre em gestação. Ele tem resultados, né, e está sempre em gestação. Bom, e aí a intenção é um exercício breve de identificar a manifestação e incidência do social numa situação de abuso sexual, tá? De criança, envolvendo criança, na relação com o adulto. Bem, eu ficaria com a cena inicial do filme, certo? Essa cena, para mim, tudo bem que tem a linguagem do enredo do filme, né? A linguagem filmográfica. Ela apresenta, né, essa cena inicial, no centro da trama, né, quem é que vai estar em debate aí, a inocência e o abusador, né? E ele é experimentado, ele tem rotinas, isso é dado na primeira cena, né? Ele entra, ele se certifica que não tem ninguém, ele fecha a porta, ele convence a menina a ir ao banheiro, ao espaço mais reservado, ele estabelece compromissos com a menina, que é o do silêncio, se aproxima no começo perto do universo dela, elogiando o desenho e pedindo para brincar de boneca, né? É uma observação, não vou entrar no mérito disso, mas assim, esse sujeito, o abusador, ele lida com uma linguagem que é conhecida, né? Partilhada pela menina, e ele usa ao seu serviço. A menina ainda não percebeu, né? Ela ainda não foi abusada, ela ainda não está enredada no silêncio. Fico imaginando que, vamos pensar, né, sem ficar viajando, nessa atriz, nessa personagem que é a Odete, quantas vezes ela não deve ter feito o caminho de volta para desencobrir, né, esse ato dele fechar a porta, esse ato dele se certificar de que não tem ninguém lá fora, né?
de pedir para brincar de boneca. E é muito interessante o filme porque ele não é óbvio. Não precisa acompanhar a menina para dentro do banheiro, certo? A hora que ela passou pelaquela porta, ela passou. Né? Bem, essa linguagem, o abusador ele já chega com uma sineta, com um toque moral de onde essa situação situa, né? De onde ela vai se situar, que a menina ainda não sabe, né? Que é uma situação que está no cerne do moral, né? Que é como acontecem os juízos morais, eles chegam para dar um corte, né? E o corte assim, olha, para lá é isso, para cá é isso. Né? Eu estou falando de duas coisas, né? É porque as pessoas vão tentar depois fazer mesclagens, mais para cá, mais para lá. A mãe tentou fazer isso. Será que é muito verdade? Será que não é? Será que ela não tem interesse? As teorias também digam, oh, mas não tem, né? Enfim, essa linha ela vai sendo ajustada, né? Ou por um critério moral, ou de entendimento, mas um vai esbarrando no outro, tá? Então esse corte social, moral, né? Que é bom, só para adiantar um pouco, quando os abusadores eles são entrevistados depois, ou eles vão fazer depoimento depois, e tem, me deu um apagão, eu não vi. Ou então, né, tem algumas explicações, não, foi consentido, como o cara lá do filme, né? Ou então fala, não, não era nada disso, era uma relação afetiva. Enfim, essa linha é manejável porque ele tenta, né? Ele tem essa reação e não simplesmente descreve os fatos, mas uma versão deles. Porque tem um corte moral aí, né? Todo mundo sabe que isso não se faz. E tem uma coisa que eu não abordei, que é bem interessante, que pode juntar o Freud nesse sentido, né? Para falar do abuso e o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss percebeu uma regra geral em toda a sociedade humana, que é a proibição do incesto. E o incesto, como a gente entende mesmo. Irmão não fica com irmão, pai não fica com filha, com filho, mãe não fica com filha, com filho, certo? Né? Aí é um assunto para outra ocasião, tipo assim, mas isso não acontece? Acontece. Só que eles transformam, muitas vezes, esses papéis. É uma irmã distante, de uma mãe que eu não conheci, né? Tô sabendo agora que é minha mãe, e por aí vai. E o incesto é muito pesado. E eu, vendo as leituras que eu fiz, né, poucas e rapidamente, não pegaram muito nisso. Então, para o abusador ainda tem, quando é uma filha, um filho, ainda tem esse juízo moral. Ele cometeu incesto. Ele não só molestou, abusou, estuprou uma criança. Ele cometeu incesto. Bem, quando esse senhor, que é o Miguel, entra no quarto e depois ele fala, olha, não conta nada para ninguém, é uma coisa só minha e tua, ele já deu a carta, né, para a menina de onde é que isso vai se situar, tá? E a menina vai estar no silêncio e não só ela, né? É uma situação que arrasta todo mundo. Eu tirei uma foto, né? Eu sei que tem psicólogos aqui, psicólogas. Eu capturei uma cena lá e virei para a gente olhar, tá? Do desenho que ela está fazendo antes dela ir brincar de boneca com aquele senhor. Alguém gostaria de falar um pouco sobre esse desenho, o que ele sugere? Eu tenho uma percepção. Pelo desenho, Leslie, parece que ela está feliz, ela está fazendo aquilo que gosta, que é a dança, né? Ela é um passo de balé. Tem flores. Embora o fundo seja escuro, mas a pintura ela é colorida, então parece que ela está bem. É o primeiro desenho. Talvez se houvesse um segundo desenho após tudo que ela passou na infância, não teria essa mesma conotação. É bem interessante essa leitura. Eu vou comentar o seguinte, eu estou vendo assim uma interpretação tão imediatista, né? Porque essa que a gente está vendo de imediato
Uma pessoa, imagino, fazer um desenho num fundo noturno, preto, há uma característica muito singular da situação que deve estar passando. Mas pode ser também pelo realce da própria cor, mas também transmite infantilidade, transmite sentimento infantil. Eu não tinha me atentado para o fundo preto, eu achava que era simplesmente uma base, porque é um quadro negro, né? Uma lousa que ela está usando. E é muito bonitinho, porque ela tá voando. É isso, eu não tinha visto desse jeito. Aqui em cima tem um holofote, né? Pode entender que tem as cortinas, né? Dialoga com o filme, porque assim, embora ela tinha uma coisa pela frente, embora ela tenha ido, né? Ela é uma vitoriosa, mas esse sujeito, essa situação aparece na vida dela nesse momento. Pode seguir adiante? Eu gostaria de fazer só um comentário. A gente viu no decorrer do filme a relação conflituosa dela com a mãe, né? E essa coisa de estar voando como ela está aí, tanto representa a dança, né? Que é o sonho, o grande sonho dela, como uma forma de libertação, mas eu acho também que tem um fundo a questão da fantasia, de fugir um pouco da realidade, essas asas, essa coisa bem fantasiosa mesmo, que ela apresenta em todo o filme como uma forma de fuga, mas eu acho que isso já fala a respeito da relação dela com a mãe dela, que mesmo antes do abuso, já era uma relação de conflitos, né? A gente pode observar que ela nunca teve uma relação boa com a mãe. Essa mãe é um personagem muito forte, né? E talvez seja a mãe a figura principal, talvez não, a figura principal do filme, da relação dela com ela mesma, eu penso que esteja na mãe. Posso andar com o slide? Aí, para tentar olhar o social, né? Veja que não é o caso de ficar em torno, eu procurei não ficar em torno do abuso, porque assim, o abuso em si, né? Mas o filme também não é isso, é toda a situação que ele envolve, tá? Então, quando pensa nos pais ao longo do filme, né? Que você também falou, né? Foi a Tânia que falou da mãe, isso, né? A mãe parece ser um vetor, né? Na oportunização dos encontros. Então, assim, não é que ela propicia, que ela vai lá, mas assim, a mãe não barra, é a mãe que trata para o sujeito levar isso tentando ver da perspectiva da menina. Então, assim, essa mãe ali, ela não vai fazer barreira alguma, ela é um vetor, né? São os nossos amigos, são os parentes, então, assim, é terrível, né? O pai deixa para que a mãe decida, né? Se vai, se não vai, se vai passar as férias, ou seja, não faz. Né? O pai é alertado por um amigo, aquela cena da piscina, que ele pergunta se ele não acha a relação muito próxima do tal do Miguel com a Odete, que é a menina. Né? Ao que ele recebe como resposta, o pai da menina, né, uma brincadeira, dizendo: e você não acha que a tua mulher também olha muito para ele? Né? Que tem aí alguma relação nesse sentido? Né? Enfim. Bem, tem uma imagem que ela é aludida, não que ela seja uma explicação para isso, tá? E que permeia as teorias de parentesco, antropológicas e tudo mais. Que os homens, e aí eu vou ser bem simples assim, né? Quem quiser entender que corpos femininos assumem imagens femininas e tudo mais, mas assim, são essas imagens masculinas e femininas que a gente acaba tendo cristalizadas de alguma forma. Não papéis que vão ser desempenhados, mas todo mundo tem uma ideia, né? Mais ou menos aqui, do que é o masculino e feminino. Eu vou usar só homens e mulheres nesse sentido, tá? Que os homens dispõem de mulheres em trocas entre homens. Como que é isso? Tá? Aí vai para fatos históricos. Tá? Casam os filhos para juntar fazendas, juntam os filhos para juntar reinos. Na teoria do parentesco,
para juntar as linhagens, para evitar a guerra. Um dá uma filha daqui para casar com o filho do outro lado de lá, você entendeu? Então, assim, acaba sendo uma negociação política entre homens e que você tem mulheres indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, para costurar alianças e tudo mais. Tem um fato que é indicativo desse tipo de coisa, quando a mãe, lá no final, mas coloca numa outra circunstância, como se eles tivessem vendido a sua putinha, né? Que tem o empréstimo do dinheiro do Miguel para a família, para o negócio familiar. Então, assim, move muito mais relações. Há de se perguntar o quanto que essa família também não quis ver muito de perto alguma situação, certo? Por outro lado, só vou até aí, porque, por outro lado, com uma situação tão drástica dessa, o que se procura é apontar culpados, responsáveis, causadores, né? E quando tem toda uma interação, né? Bom, peraí, aqui. Onde que eu estava? Tá? Então, essa imagem que eu falei daqui, essa imagem que não é um modelo explicativo, mas que homens, né, estabelecem suas trocas, né, negociando mulheres, dispondo de mulheres, né? Com a imagem que eu falei, a menina espera, ela tem uma fantasia de que o pai se interponha, né? Lida com essa imagem do pai que vai lá se interpor, né? E isso não acontece, né? E em um primeiro momento, pode parecer que a mãe da menina, que da mãe da menina não precisa, não dá para se esperar nada, né? Mas é da mãe que ela espera ser ouvida, que ela espera que a mãe ouça ela, né? Não propriamente uma retratação da mãe, uma compreensão, mas ouvir, né? Momentos em que a mãe silencia a menina, e essa mãe silencia essa menina o tempo todo, né? Dá a versão da menstruação para a calcinha suja de sangue para uma menina de 9 anos, e a segunda menstruação, cadê? Né? Pergunta a menina se gostaria de passar o final de semana com a família do Miguel, e a menina diz que não. Quando a menina diz que não, ela diz, então você vai, né? Na ocasião do processo, a mãe questiona o que as pessoas vão dizer, né? No lugar que é muito pequeno, é um povoado, uma cidade pequenininha, também. E pondera, né? É a ocasião que eu já tinha adiantado, que ela pondera o dinheiro emprestado pelo Miguel para o negócio familiar e que podem dizer que a família teria vendido a sua putinha, né? Relativiza que não se leva o Miguel, né, a um matadouro por causa de apenas alguns dedinhos na xoxota, né? E a mãe lembra que por causa disso, aí foi um lapso, o Miguel, não foi o Miguel, desculpa, eu escrevi errado, depois eu vi isso. E que por causa disso, dessa cena toda, né, lembrando que o outro crime prescreveu por 20 anos, mas o dela não. É por causa do dela que ele pega uma pena pesada. Não sei se pesada ou não, mas enfim, ele pega 7 anos. Né? Que ele pegou cadeia 7 anos. E a mãe pondera que ele disse, puxa, por causa disso, olha lá o que aconteceu com o sujeito. Ele pegou 7 anos de cadeia. E a mãe no consultório dá um espetáculo. Ou seja, essa mãe é uma mãe que não ouve nunca. Tá? Você tem um pai subsumido na imagem dessa mãe. Tá? Agora, por que eu me ative a mãe e ao pai? Aqui, né? No relacionamento da criança e adulto, vamos entender que criança é uma construção, a ideia, a noção que a gente tem de criança é uma construção social. Né? São os diversos itens que marcam a diferença entre adulto e criança e da fase adulta. Porém, né, que é aí o juízo moral, social, né, seja na sociedade que for, para marcar as faixas etárias, né, em alguns lugares, a festa de debutante, uma formatura em um grado do colégio, no chavante a furação de orelha para os meninos, tá? Enfim, todos marcam a fase adulta. É muito recente na nossa sociedade hegemônica ocidental a figura do adolescente, né? Desse entremeio
né? Eu gosto muito dos indígenas. Né? Você quer deixar de ser criança, então você já vai assumir responsabilidades, né? Mas é um choque também, é um trauma para essas crianças que entram na fase adulta. Bom, enfim, de qualquer forma, né, entremeando essas fases ou não, na vida do sujeito isso leva um tempo. Os rituais podem ser coletivos ou não, né? Ou a festa de debutante todo mundo faz, não sei o quê, mas isso leva um tempo. Você não transfere ninguém de uma fase para outra. Eu coloco isso aqui porque daí eu já estou chegando no final, tem um último slide, porque eu acho que os outros personagens, pai, mãe e o abusador, eles atuaram no desdobramento dessa menina, né, empurrando ela, mesmo criança, para algumas coisas, não só o abuso, mas de responsabilidade de vida adulta. Tá? O que me parece que passa com essa menina é que ela é desdobrada. Né? Em uma porção adulta, ao ser abusada, ao tomar conhecimento de que é algo proibitivo, ao perceber nos pais imagens contrárias ou diferentes a imagens genéricas da mãe amorosa, cuidadora, do pai defensor. Nisso, a menina tem contato com o universo adulto. Ela percebe falhas dos adultos também, entendeu? Né? Então, eu acho que a inocência não vai embora só quando ela parte para dentro daquela porta do banheiro. Né? É quando ela começa a perceber que ela não pode contar com ninguém e a falha dos adultos. Ela tem uma posição, e também não só quando ela, por várias vias, né, tentam responsabilizá-la, ou ela mesma se responsabiliza por alguma. Tá? Então, tem um desdobramento. Bom, aí eu fiz esse desenho só para ajudar a falar. Tá? Se a gente for pensar em sistema, a gente tem o abusador, a mãe e o pai, né, interagindo com essa menina. E são eles que vão empurrar essa menina para a vida adulta. A mãe não querendo ouvir, silenciando. Então a menina vai ter que segurar a sua parte de silêncio, de responsabilidade. Ela vai ter que segurar alguma carga sozinha. Ela não pode dividir com ninguém, né? O pai não está lá para chutar esse homem para fora, né? Então, assim, ela entra, né, ela é desdobrada na vida adulta por essa via. Né? Eu botei as setas viradas para cá porque o olhar dela, né, desdobrada e adulta, para as falhas, seja de caráter, de imagem desconexa, né? Desconecta do que se espera e do que se tem, né? Não é, mas assim, pai e mãe não são o que ela esperava e o abusador é o que se apresenta, né? Bem, do outro lado, com as bolinhas amarela, vermelha e a cor-de-rosa, a gente pode pensar no outro sistema, né? Que a menina adulta e a criança não estão separadas, né? Mesmo quando ela era pequena, e depois tem a história da criança que vive dentro dos sujeitos. E ela tem na dança o único lugar onde ela fala, só que alguém vê, né? Então a dança pode ser um lugar do inconsciente dela, né? Se a gente quiser colocar assim, de alguma forma organizada, rápida e provisória, tá? Aquele homem faz uma leitura, ele pode errar em algumas coisas, mas ele vê que está na infância, ele vê que tem a família, ele vê que é sofrido e vê que pulsa, né? A dança denuncia ela o tempo todo e é o único lugar onde ela pode falar. Bem, gente, é uma marca que está no corpo dela, né? Eu acho uma imagem bastante interessante. Bom, dessa breve fala, e muito inicial, né? Assim, não foi tão breve, mas assim, muito inicial com ideias, né? Para pensar no social, no peso do social, do corte do social, das regras e tudo mais, esses são trazidos pelas mãos do abusador, do pai e da mãe. Né? São, no primeiro momento, as pessoas que ela tem à sua volta. Quem agride e quem mais agride, tá? Não só nas falas da mãe o que é que vão pensar, não é assim, mas a atitude de ouvidos mocos, o pai cego também, ou não vê, ou simplesmente não vê, porque também ninguém imagina, né? E a menina não apresenta sinais de não come, não sai,
não dorme, né? Essa menina acomodou muita coisa, né? A personagem. Eu encerro aqui a minha fala, tá? Tentei localizar um Jack pelas mãos de quem vem social, né? Em imagens invertidas, deturpadas ou não esperadas por alguém, mas é assim que as pessoas e o social se apresentam, né? Não dá para encomendar. Bom, é isso. Eu agradeço a todos. Eu quero parabenizar a Leslie pela fala, né? Uma visão trazendo aí um foco, né? Um breve olhar do ponto de vista da própria antropologia, mas quando a Leslie começa a adentrar em comentários específicos no filme, né? A Leslie vai, de fato, apontando algumas leituras que a psicanálise vai fazer, né? Eu percebi comentários, né? A Tânia deu uma palavra, né? O Cleilson está aí participando e outros. E a Leslie ela faz uma abordagem realmente de toda essa questão que a gente observa no filme, vivenciada no ambiente interno doméstico, né? Há toda uma questão ali a ser olhada, a ser percebida. E aí a gente tem o filme com um enredo, né, com uma história a ser contada. Eu farei aí o fechamento com algumas pequenas considerações, procurando deixar assim, muito claro para vocês, diante de tudo isso, né, como é que a psicanálise vai olhar. E aí essa minha fala, como é que a psicanálise vai olhar, ela se refere, Leslie, à clínica, ao sujeito no divã, né? O filme mostra uma relação terapêutica, uma relação entre a Odete, agora na fase adulta, fazendo um trabalho em cima dessas marcas, em cima dessas feridas. Ótimo, é a dinâmica da análise, é a dinâmica do atendimento do psicólogo. Mas eu vou, de uma forma assim, muito sucinta, procurar deixar para vocês o olhar do psicanalista ali na clínica, ali no divã, né? Diante de um fato. Porque, ao ver um filme, né, a gente se empolga, a gente se emociona com o enredo, com a história que está sendo apresentada. É algo que o psicanalista precisa estar muito atento, né? Ter muito cuidado. Em alguns momentos, na relação terapêutica da Odete, adulta, com a sua terapeuta, né? A gente percebe em alguns momentos que aquela terapeuta ela tremia nas bases, né? Ela apresenta vários índices contratransferenciais ali, né? E aí eu chamo realmente para o psicanalista, né? Eu chamo para o olhar da psicanálise diante de um quadro. Nós temos falhas na família, percebem? Falhas na família. A Tânia faz uma referência que depois a Leslie mostra no material apresentado, a questão aí da mãe, né? A mãe, essa mãe ela chama atenção, né? A Leslie coloca essa mãe como sendo um vetor, né? E estar ali entre aspas, um vetor. Sim, a mãe é um vetor, né? Um vetor que tem um peso, que tem uma significação, né? O pai vai entrar como um vetor também, mas se a gente colocar aí pesos, né? A mãe vai ter um peso maior. Mas a gente tem falhas na família, não é isso? Nós temos aí falhas na relação marido e esposa, problemas no que diz respeito à autoridade interna, se a gente pode usar esta expressão, né? O diálogo. A Leslie coloca em um momento, no material apresentado, né? Imagens contrárias ou diferentes das imagens genéricas, onde o papel de mãe e de pai realmente deixam aí a desejar. Então, gente, eu vejo no filme Inocência Roubada, como eu tinha dito anteriormente,
né, uma viagem dentro do trauma e da dor. Para trabalharmos na clínica psicanalítica, lá no divã, né, uma realidade a ser escutada, uma realidade a ser analisada, no caso da história mostrada no filme, é necessário fazer uma viagem dentro do trauma e da dor, né? E aí a Odete, ela vivencia lá na infância todo esse processo, né? E aí é necessário ir no âmago da dor, né? É necessário, na clínica psicanalítica, irmos às profundezas. O filme traz uma história onde, como já foi dito, percebemos problemas dentro da família. O filme traz um fato, pedofilia, de forma claríssima, tá? E o escutar da psicanálise, né, vai ser naquilo que a Odete não consegue falar, né, naquilo que ela não consegue falar. E ela usa a dança para poder falar, né? Que quando ela começa o processo psicoterapêutico dela, a dança trazia uma influência muito forte. É a partir da dança que ela consegue, então, se soltar, né? Então, a Odete não fala, a Odete dança. Em cada movimento, nós vemos sua história sendo expelida, né? As palavras que lhe foram roubadas, reprimidas, traduzidas na intensidade na sua arte. E ela procura fazer isso muito bem, através, então, ali da dança. O convite para brincar de cócegas, né? Algo que, inocentemente, lá na infância, aceita prontamente, sem conhecer a dimensão real daquela oferta, tá? E aí, somente muitos anos depois, a mulher que reprimiu a infância traz agora tudo à tona durante as sessões de terapia. Eu quero realmente, até em função do nosso tempo, chamar assim a atenção de vocês, porque a psicanálise, ao olhar, né, a psicanálise vai olhar da seguinte forma: o trauma já aconteceu, o abuso sexual já aconteceu, o ato pedófilo já aconteceu, né? Então, assim, a história de Odete não é sobre o estupro ou sobre a sua relação com os pais. Não é sobre o Gilbert ou sobre reparar o irreparável. A psicanálise, olhando a história da Odete, é sim uma jornada sobre o trauma, né? Sobre o trauma. O reencontro com o seu self, o reencontro com a criança que ela abandonou atrás da porta do banheiro. Eu quero chamar a atenção de vocês para isto, porque é isto que o psicanalista vai olhar, né? O psicanalista não vai olhar para o estupro já aconteceu, gente. O psicanalista não está preocupado agora com a relação com os pais. Esta relação, ela é real, ela ocorreu, tá? A coisa a ser reparada ou não, né, com o abusador, com o pedófilo, a psicanálise vai procurar buscar na jornada sobre o trauma as marcas existentes lá no inconsciente da Odete. E a psicanálise vai procurar, então, levá-la ao reencontro com o seu self, né? Ou seja, ao reencontro com a criança abandonada atrás da porta do banheiro, né? Então, é sobre a criança, o elemento mais importante e o mais ignorado no meio dessa monstruosidade, que a psicanálise vai exercer o seu papel analítico, exercer o seu papel libertário. Então, a Odete alcança uma experiência catártica e libertadora ao olhar para o próprio inconsciente. A psicanálise procura levar o sujeito a olhar para o seu próprio inconsciente. Somente olhando para o próprio inconsciente, somente a partir do momento que, em análise, né, lá no divã, lá no momento analítico, o sujeito consegue desenvolver uma experiência catártica, uma experiência expurgatória de queimação
libertária, e aí olhar de fato para o próprio inconsciente. Então, gente, para Freud, o trauma é o acontecimento na vida de uma pessoa que se define por sua intensidade, por sua incapacidade de reagir de forma adequada. O Freud vai dizer que o trauma é um transtorno, é um atropelamento, é um excesso de efeitos prejudiciais duradouros na organização psíquica do sujeito. Aí nós vamos perceber na Odete uma erotização precoce, e o Freud vai dizer que a erotização precoce é um fenômeno de natureza traumática. Então, todo o processo de erotização precoce é fenômeno de natureza traumática. De tal maneira que a sexualidade, então, vivenciada aí, né, ela é entendida como elementos presentes em todos os estágios do desenvolvimento da vida do indivíduo, segundo a psicanálise, e acaba sendo desviada prematuramente para o erótico, o excitante, o sensual, né? Quando, na realidade, deveria ser canalizada para a construção das emoções, das relações sociais, da experimentação de papéis e do desenvolvimento da afetividade, né? Gente, a erotização precoce de uma criança rouba a sua infância. Vamos gravar isto. A erotização precoce de uma criança rouba a sua infância. Cabe, então, aos pais ou aos adultos responsáveis protegerem os seus pequenos. E aí, a gente precisa realmente fechar, né, em função aí do nosso horário, tá? No sentido de que a psicanálise, ela traz, né, para todos nós a certeza de que é possível, sim, né, trabalhar traumas, independente da sua época, porque a psicanálise atua no atemporal. Tá? E a gente percebe, então, o quanto a criança, né, o quanto a infância é sofrida. Né? A criança, a infância, passa por muitos sofrimentos. Vamos terminar, então? Um abraço aí para vocês. Muito obrigado.